Né? A partir de agora, vou até repetir, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos estar pregando um texto da Bíblia mais uma vez, mas antes de eu entrar para poder falar do texto bíblico, eu quero fazer 2 comentários que são importantíssimos para a gente poder orar e agradecer a Deus por hoje, pela palavra de hoje, pela sua vida também. Essa palavra possa transformar a sua vida, tá bom? Levanta minha mão um pouquinho o microfone, fazendo um favor. Para poder captar. Obrigado. Se eu não falei, eu quero falar. E se falei, quero falar de novo, tá bom? A gente estava na correria ontem para as coisas darem tudo certo, né? Uma luta travada ali com a internet. Na sexta-feira, a gente não pôde fazer o culto de gratidão, né? Aquela coisa toda da parte jurídica, né? Como vocês bem sabem. Enfim, mas em primeiro lugar quero agradecer a Deus, né? Porque sem Ele nada podemos fazer, já dizia Jesus Cristo. Em segundo lugar, quero agradecer a instrumentalidade da minha esposa, porque se ela não estivesse comigo, me ajudando aqui, né, na luta do dia a dia, né, para poder as coisas caminharem, eu disse hoje, né, lá no grupo, né, da nossa igreja missionária, do grupo dos convidados, né, que de 70% para mais é ela que faz aqui em casa para as coisas desenrolarem e as coisas acontecerem. Se não fosse ela, né, eu não estaria aqui nem pregando hoje, nem ontem, nem como eu vim fazendo os estudos e mensagens, tá bom? Então eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, do Sandra. Eu quero deixar isso aqui registrado, né? E agradecer, meu amor. Agradecer mesmo, de verdade, porque você, né, meu anjinho, né? Deus abençoe, né? E fico muito feliz, né, da gente estar fazendo essa obra juntos. Ela tem um coração, né? Sabe como é que é coração de mãe, né? Sempre cabe mais um, né? Quem conhece de perto sabe o que eu estou falando, né? Então, a Bíblia diz que quando a gente encontra uma boa esposa, né? Eu não lembro, eu vou parafrasear, né? Com as minhas palavras, né? Que uma virtude, né? Vale mais do que ouro e prata, dinheiro no mundo. Então, muito obrigado, Papai do Céu, né? Você, não estou falando da boca para fora, você sabe disso, né? Tá bom? E em segundo lugar, né? Você sabe que você mora aqui no meu coraçãozinho, te amo, você sabe disso, né? Então, dito isso, né? Eu vou pedir a ela para poder orar por mim, para eu poder estar pregando a mensagem, né? Para poder falar para vocês, deixarem registrado aqui, só com a segunda ressalva. Você quer participar de um culto simples, aos domingos, 7 horas da noite, né, nesse novo horário, né, não tem show aqui de luzes, né, como vocês veem em muitos lugares, né, a gente não quer aqui glória para o homem, a gente quer aqui glória para Deus, que o nosso YouTube seja um instrumento, né, nas mãos de Deus para poder salvar pessoas, porque quem vive desse tipo de coisa, desses shows que existem aí, né, nas igrejas aí, infelizmente, né, infelizmente está fora da visão. E se você quiser caminhar com a gente, tanto de perto, tanto de longe, né, a gente está colocando capelães. A vontade de Deus é a gente espalhar capelães pelo mundo inteiro. Então a gente já tem até na África, né, só para vocês terem ideia. Então, assim, Deus está abrindo as portas e a gente vai avançando, porque a gente tem que obedecer o que ele diz. Então, eu vou pedir minha esposa para estar orando por mim agora, para a gente poder estar entregando. Mas você não vai vir aqui para o pessoal te ver, não? Tá bom. Ela está com vergonha, ela vai orar daqui do lado, tá bom, pessoal? Ela vai falar,
nós vamos ouvir. Senhor Deus, como é bom, Senhor, aprender a Tua palavra, Deus. Queremos te pedir que abençoe Teu servo, Senhor, nesse momento, Senhor. Que possa ser o Senhor, não ele, que possa estar falando para nós. Aquece nossos corações, prepara os corações daqueles que precisam estar ouvindo essa mensagem, Senhor. Abençoe todos, cada um em suas casas, Senhor. Supra a necessidade de cada um, Senhor. Só o Senhor sabe o que cada um precisa, Senhor. Obrigado por ser o nosso Deus, o nosso Pai. Em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Amém e graças a Deus. Eu vou só querer mais um golinho de água, né? O nosso ministério é um ministério missionário. Seja bem-vinda, Elda. A paz do Senhor. Boa noite. Nós estávamos louvando ao Senhor agora, né? E agora nós vamos pregar a palavra do Senhor. E a ideia da gente é ter capelão pelo mundo inteiro, para a gente poder trazer a volta de Jesus Cristo. Eu quero ser a geração, né, que não vou morrer, né? Se eu pudesse, e quero, né? Quero ver a volta de Cristo, né? Se for, eu quero trabalhar para que a gente faça isso, né? Para poder Cristo voltar o mais breve possível. Ele mesmo disse, né? Que iria voltar depois que o evangelho fosse pregado em todas as etnias e pelo mundo inteiro, né? Então, pessoal, dito isso, para vocês, tema e texto, né? Primeiro, eu vou pedir para você abrir ou acionar aí no seu celular o texto da Bíblia em 2 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e versículo 12 apenas. 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e versículo 12 apenas, que nós vamos estar lendo. E o tema da nossa mensagem é a seguinte: a luta que não vai te matar. Repetindo, a luta que não vai te matar. Repetindo o texto de novo, 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém. E graças a Deus. Então, pessoal, você precisa dar valor para as coisas que Deus colocou em suas mãos. Porque se você não der, você perde. Você não pode negociar e ficar querendo saber a opinião dos outros. É você que precisa dar o devido valor para o que Deus te deu para você fazer. Como Samar fez, ele segurou ali, né, o seu cesto, ele não largou. E eu quero dizer para você que você sabe que nós temos uma promessa a ser realizada na vida de cada um de nós, sabe? E você precisa entender isso na sua vida pessoal, em todas as áreas da vida, da nossa igreja missionária, do nosso ministério Águas da Vida. Então você precisa saber que Deus quer te usar. Então você precisa entender e dar valor para essas coisas, para o seu trabalho também, para os diplomas que Deus te deu, o seu dinheiro, a vigilância, a santidade, a oração, porque tem muita gente que não vigia, e a vigilância vem antes da oração, por isso que muitas pessoas caem no erro, porque não vigiam, sabe? Então, eu quero dizer para vocês, né, que nós não somos um lixo,
Nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida ao controle de Jesus Cristo. E estamos debaixo de uma palavra de um rei que não é presidente da República do Brasil ou de qualquer lugar do mundo. Não. Ele é um rei. E o reinado dele é monárquico. É monarquia. É o governo que ele manda. E o nome dele é Jesus Cristo, sabe? Deus já me mostrou. E eu preciso dizer para você aonde, né? Precisamos chegar com a igreja missionária itinerante Águas da Vida e o Ministério de Missões Águas da Vida, agora da nossa igreja, como cargo-chefe para poder fazer missões. Mas eu quero dizer que tanto na primeira fase e na segunda fase do Ministério Águas da Vida, pessoas foram embora, sabe? E nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas, sabe? E não dar confiança para quem queira atrapalhar e cortar o mal pela raiz, pois muitas pessoas podem querer nos atrapalhar, mas precisamos seguir o que Deus manda, pois isso é o mais importante. Era isso que eu queria dizer. Quando nós damos ouvidos a vozes que não são a voz de Deus, quando a gente dá ouvido a pessoas que estão em pecado e são usadas pelo inimigo, nós perdemos. Mas eu quero dizer para você também que a expectativa, ela não ignora, sabe o que? As dificuldades. Ela não ignora as dificuldades, as expectativas, pois você planta e você sabe que vai colher. Você sabe que Deus te colocou naquele lugar e te deu algo para fazer. E nós não podemos confundir, você sabe o quê? Ingenuidade, né, com expectativa. Porque a pessoa ser ingênua é algo passageiro. Ela acredita naquilo que o outro fala, sabe? A Bíblia diz que o tolo acredita em qualquer conversa. O tolo acredita em qualquer conversa. E nós não podemos acreditar. E a ingenuidade passa rápido, mas a expectativa, ela te leva à fé. A fé em Deus, que te faz pisar em lugares impossíveis, a enfrentar batalhas que você nunca enfrentou, sabe? Mas precisamos enfrentar, pois nós não podemos ser, sabe o quê? Pessoas covardes. É isso que nós não podemos ser. Não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, covardia. Ele nos dá coragem para poder enfrentar a luta do dia a dia que não vai te matar. E os filisteus aqui, que eram inimigos do povo de Israel, tiveram a paciência, sabe, de esperar só para atacar no tempo da colheita. E os filisteus aqui representam os nossos inimigos, representam os demônios, sabe? E os inimigos têm a paciência de deixar o povo de Israel, sabe fazer o quê? Escolher a terra, irrigar, sabe, a terra, plantar a semente, só para atacar no tempo da colheita, para envergonhá-los, para nos envergonhar também e nos deixar tristes, sabe por quê? Porque o inimigo chega na hora que a gente menos espera. Aí, quando a gente baixa a guarda, é aí que ele vem, sabe? Então, nós temos que ser vigilantes. E talvez seja por isso, né, que Jesus disse em Lucas 16, versículo 8, na parábola, né, que não deveria acontecer, mas acontece porque a pessoa é ingênua, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque quando eu sou uma pessoa madura, eu consigo enxergar as trevas agindo, Satanás agindo. Mas quando eu sou ingênuo, eu acredito em qualquer pessoa, e o diabo não vem com chifre, rabo e tridente para poder te amedrontar assim, não. Ele usa pessoas, intimidação, sonhos que vão te perturbar, né? E outras coisas que pode acontecer, sim, mas também vem, sabe, como um anjo de luz, para poder te enganar, para poder ver você derrotado. E Deus não te quer ver uma pessoa derrotada. Por isso que Jesus disse que nós precisamos sermos, sabe como? Como as serpentes, falando do lado bom da palavra de Jesus, nesse sentido, e mansos, né, e simples como as pombas, ou seja, a serpente, né, no que
Jesus quis dizer é no sentido da pessoa observar e ficar vigilante, né? E você só vai agir na hora certa e com a palavra. Era dentro dessa ideia que Jesus queria dizer. A gente sabe que em muitos outros textos a Bíblia vai dizer, né? E ilustra que é o inimigo, né? Mas aqui nesse contexto, Jesus fala da serpente numa questão bacana, uma questão legal para você entender, né, o que ele quer dizer. Então, o que eu quero dizer para você, né? Então, os nossos inimigos, eles querem matar, você sabe o quê? A esperança, tirar o ânimo da gente, tirar o ânimo do povo de Israel, tirar a nossa dignidade. É isso que os inimigos querem para a minha vida e para a sua vida, e eles chegam exatamente no tempo da colheita para dar o bote e entrar na plantação de lentilha, sabe? E as lentilhas, vocês sabem muito bem, que leva tempo, mais ou menos de 80 a 100 dias para poder, sabe o quê? Ela brotar, certo? Então você pensa aqui comigo, né? O povo teve que escolher o campo, o povo teve que comprar a terra, preparar tudo para depois começar a plantar. E durou um bom período de tempo, talvez 5 meses ou 6 meses ou mais. O tempo passou, né? Mas o inimigo, ele teve paciência para poder querer entrar naquela terra ali, para poder destruir o povo de Israel, e o povo, saiu correndo, sabe? Então os inimigos, né? Eles vêm para poder tirar o cesto da mão, sabe de quem? De uma mãe, de um pai, dos filhos, sabe para quê? Para eles passarem uma vergonha gigantesca, para eles poderem passar fome. Por isso os inimigos querem roubar a nossa esperança, a nossa alegria de viver uma vida digna, gente. E Deus sempre tem o melhor. Dificuldades vêm sim, necessidades vêm sim, a Bíblia diz sim, mas elas vêm e elas vão, sabe? Mas eu quero dizer para você o seguinte, e por isso que eu falo, né? Satanás, ele quer usar pessoas para poder nos atrapalhar, e ele manda os anjos caídos dele mesmo, sabe para quê? Para influenciar, para atrapalhar a obra de Deus que Deus tem na minha vida e na sua vida, sabe? Então, nós precisamos observar quando alguém vem com ataques satânicos para cima da gente, sabe para quê? E muitas das vezes acontece para causar intriga, ciúmes e inveja e deixar a gente triste. E muitos, né, fazem esse papel do diabo, infelizmente, até pessoas de dentro da igreja. Por quê? Porque eles estão influenciados pelo mal, sabe? Eles estão vivendo uma vida de pecados e estão dando lugar ao diabo. E quando dá lugar ao diabo, né, acaba fazendo um estrago na vida deles. E se a gente se permitir ataques do diabo, que pessoas, até pessoas de perto da família, se você se deixar se permitir ser atingido, vai fazer mal para você. E a gente não tem corpo fechado, não, como muitos pensam, gente. Nós não temos, sabe? Nós temos sentimentos, né? A gente tem que estar vigilante para a gente não entrar numa depressão, sabe? Isso aconteceu com os profetas do passado, como Elias. Você acha que não acontece com um cristão verdadeiro? Acontece. Mas há uma luta que importa. Há uma luta que importa, pois você não pode largar o cesto e ser um covarde e fugir como o povo fez, sabe? Né? Por quê? Porque o inimigo, deixa eu me ajeitar aqui, o inimigo, ele vem para causar isso mesmo. Ele usa uma pessoa com uma roupa bonita, né? Ele fala de uma forma para poder te intimidar, sabe? Ele age de uma maneira para poder gritar com você, para ter intimidação, para te envergonhar. É isso que acontece, né? De uma pessoa estar lá bem vestida, fazendo cara feia para você, para te amedrontar, para fazer você ficar paralisado, para você não fazer a obra de Deus, fazer o seu trabalho, seja lá qual for, de psicanalista, de pedreiro, de professor, de pastor, seja lá qual for. Você não pode se permitir ficar paralisado por pessoas que querem te destruir. Não é isso que Deus tem para você. Por isso, muitos não vencem. Por quê? Pois acreditam nas mentiras do diabo, sabe? E não conseguem sair do lugar. Já me disseram muitas vezes, sabe o quê? Que eu não iria chegar a lugar nenhum. E eu me formei em bacharel em teologia, sabe? Eu me formei, sabe?
em outras coisas, eu tirei a minha carteira de motorista, eu consegui, eu e minha esposa, comprar o nosso carro, ser pastor, professor, me casei e me disseram que eu não iria conseguir, gente. E se eu desse ouvidos a essas pessoas, eu não tinha chegado até aqui, mas eu aprendi, você sabe o quê? Que as pessoas jogam pedras, sabe aonde? Aonde a coisa está dando certo. A árvore boa, as pessoas querem, sabe o quê? Apedrejá-la, porque eles se sentem tão pequenos, porque eles querem apagar a nossa imagem e a gente não pode, né, deixar isso acontecer, certo? Então você avance como Samar fez, como eu também fiz, e diversas outras pessoas da palavra de Deus fizeram, como Moisés também, né, colocou o porco para poder marchar, e o mar se abriu depois do toque do bordão dele ali com o povo de Israel. Então a gente não pode baixar a guarda e dar ouvidos aos inimigos, né, que aparecem na nossa vida, e nós precisamos seguir em frente com a palavra que Deus falou para a gente. E deixa eu falar para você, a crítica destrutiva, ela pode até vir, e veio, mas eu não aceitei, e é assim que se vence. Você não dá ouvidos aos inimigos. Jesus foi chamado, sabe de quê? De Beelzebu, de príncipe dos demônios. Isso é uma blasfêmia contra ele, contra o Espírito Santo, sabe? Então, gente daquele tempo fizeram isso com Jesus. O que dirá de nós, gente? Vão fazer mesmo. No versículo 12, você percebe que todos, né, do exército foram embora, menos Samar. Você imagina só, milhares de pessoas, sabe? Milhares de pessoas foram embora e só ficou apenas um homem. Mas eu quero dizer que eu e você temos que ser o Samar irritantemente imparável, sabe? Aquele que fica no meio da dificuldade, difícil de matar, difícil, sabe, de morrer, difícil de desistir. E quantos Samás nós temos aqui hoje? Quantos que nós precisamos ter hoje? Temos que ter vários que tomam posse das promessas de Deus e seguem em frente, mesmo com medo, sabe? Nós precisamos ter essa teimosia santa. Nós precisamos sermos pessoas iguais a Samar, sabe? Podem ir embora todo mundo, mas eu fico, sabe? Tinham milhares lá no exército, depois se tornaram centenas, depois que se tornaram dezenas, e só sobrou Samar para enfrentar um exército todinho, sabe? Todinho contra ele. Mas ele confiou em Deus completamente, não olhou para todos que fugiram, mas olhou para o Senhor. E quem que era um líder dele? Davi, que derrubou um gigante. Domingo que vem nós vamos falar sobre Davi, se podemos colocar Davi aqui, né, como líder, né? E né? Era um dos guerreiros, dos valentes, né? Ali de Davi, Samar, e ele aprendeu muito bem com seu mestre, Davi, sabe? Então, o que acontece, gente? Que eu quero dizer para você, Samar, ele fixou os olhos no Senhor, por isso que ele venceu a batalha. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, em primeiro lugar, após essa introdução, né, eu quero falar três coisas, três observações aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Samar fez, né? O que Samar fez? Ele se colocou de pé. Eu vou repetir. A primeira coisa que Samar fez, ele se colocou em pé, ou de pé. Pois não tem como vencer uma luta, gente, uma guerra deitado em posição fetal. Não tem como você ficar chorando, sabe? No pior dia da sua vida. Se você se permitir baixar a guarda, o inimigo vem com uma voadora e te dá no meio assim do peito e você pode ficar derrotado, sabe? Teve pessoas, um dia eu vou pregar isso, os discípulos de Jesus foram envergonhados, sabe? Sabe por quê? Porque não conseguiram expulsar os demônios, sabe? E Jesus chamou a atenção deles. Mais para frente a gente vai estar pregando sobre isso, sabe? Então, o que eu quero dizer para você? No pior do dia da sua vida, se você se permitir, o inimigo vem, pisa, sapateia e te vence. E você não pode se permitir, ainda mais se você conhece a palavra de Deus. Então, se levante, jogue uma água no seu rosto, né?
levante-se e vá trabalhar, venha servir conosco, né, nesse ministério, na nossa igreja missionária, vai fazer o que Deus colocou em suas mãos, mesmo com medo. Mesmo com medo. Jesus era carpinteiro, gente. Você acha, né, que Jesus não teve ali dificuldade de aprender? E nós estamos falando de Jesus, um homem humano, e ele teve que aprender com José, mesmo sabendo todas as coisas. Ele se submeteu ao pai dele, José, para poder aprender a carpintaria, sabe? E é assim que a gente tem que ser obediente, né, a Deus, como Jesus foi, né? E olha que eu estou falando de trabalho, como Jesus teve a profissão dele. Você não pode largar a sua profissão, sabe? Só se Deus te mandar para outro lugar, aí já é outra coisa, você mudar de profissão. Mas se você depende de trabalhar, colocar comida dentro de casa, se tem alguém no trabalho querendo te destruir, avance. Não é nada de errado. Se estiverem te prejudicando, você procurar um advogado para poder te ajudar. A coisa mais espiritual, você sabe o que às vezes, é você procurar um advogado, como o apóstolo Paulo fez quando ele foi lançado lá para poder ser preso, porque ele tinha expulsado demônios de uma pessoa que estava na rua, perturbando ele, sabe? E aí, no final das contas, colocaram ele preso, e ele foi e pediu, ele não pediu a Deus, não, ele pediu para ir a César, para poder ser julgado por César, não ser julgado por Deus, sabe? Então, nós precisamos enfrentar como Samar fez, como o apóstolo Paulo fez, sabe? Porque eu e você somos maioria, e nós não podemos perder isso de vista, sabe? Então, a primeira coisa que ele fez, você sabe o que ele fez? Não foi lutar diretamente, gente. A primeira coisa que ele fez foi ele se colocou em pé. Ele se posicionou em meio ao campo. Ele decidiu, sabe o quê? Não correr da luta, sabe? Ele decidiu não fugir. A luta não começou quando ele levantou a espada, não. A luta começou quando ele decidiu ficar de pé. E eu quero fazer uma ilustração aqui para você entender aonde eu quero chegar, que vale a pena. Pensa aqui comigo num homem que sofre um acidente grave no pé e na perna, e um médico entra no quarto. Isso é muito comum, você já deve ter passado por isso, ou já viu outras pessoas passarem por isso. Você pede, né, perdão, o médico fala assim para você, porque você teve o acidente, você pode voltar a andar, mas vai doer. Aí depois é assim, mas se você levantar todos os dias, vai doer. Mas se você não se levantar, né, vai ficar tudo atrofiado, não tem jeito. Mas não é o acidente que vai te matar, não. Às vezes a pessoa só machucou, precisa fazer uma cirurgia, mas o que vai te fazer matar e você perder o pé e a perna é a decisão de se permanecer caído e não resolver o problema, achando que Deus vai vir fazendo um milagre lá de cima para baixo e fazer um milagre instantâneo. E geralmente também Deus pode fazer isso sim, mas geralmente também quando acontece isso, Deus quer que você vá no hospital, que a coisa mais espiritual é você fazer uma cirurgia. Deus pode fazer o milagre? Sim, mas se ele não fizer, ele usa pessoas para poder cuidar de você, e você vai lá e ainda fala de Jesus para elas no momento de dor, gente. E ali Cristo, né, pode ser glorificado, né, e as pessoas conhecerem Jesus, sabe? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tanto coisas boas e tanto coisas ruins. É isso que Paulo diz, a palavra diz, sabe? Então, o acidente não é o fim, a queda não é o fim, né? Mas o perigo seria se permanecer, você sabe onde? Caído no chão. E assim também foi com Samar. Ele não permitiu, né, ficar sentado no chão ou deitado e ficar lá de qualquer maneira. Por quê? Ele poderia ser destruído, pisoteado, se ele fica assim pelo povo filisteu, os inimigos, para poderem destruí-lo, sabe? Então ele se levantou, ele venceu primeiro dentro dele. Ele começou a pensar, e ele não começou a pensar como uma pessoa derrotada, está vendo um monte de inimigo ali, perna para quem te quer. Não, ele viu o inimigo, ele olhou
para Deus e falou assim: eu vou vencer. É isso que Deus quer que eu e você façamos, sabe? Então, ele fez isso. Ele venceu quando decidiu em não fugir. Ele olhou para Deus também. Mas se ele olha para Deus e corre, ele perde. Mas ele olhou para Deus e decidiu ficar para poder enfrentar o problema. Porque o que mata não é a luta, gente. A luta não mata ninguém, sabe? O que mata é decidir permanecer no chão e ficar imobilizado com os braços cruzados, sabe? E sem fazer absolutamente nada. Aí você já perdeu. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu quero parafrasear aqui, sabe? Né? Não só como pregador, né? Mas alguém que está vivendo isso na prática. Eu tenho mais 5 cirurgias para fazer, mais 2 no pé esquerdo e mais 3, né, no pé direito para poder consertar. Eu sei que quando eu me deito, quando eu estou operado, né, dói, mas eu preciso, né, com o tempo, me levantar para andar, para não ficar atrofiado. Eu posso perder a força se eu não me locomover, me poder, para poder eu poder andar. Era isso que eu queria dizer, para eu poder andar, sabe? Se eu não fizer isso, mesmo com dor, eu estou perdido. Eu posso perder mobilidade, eu posso até comprometer o propósito. E não é isso que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim é que eu ande. Mas se eu ficar paralisado, eu só vou atrofiar e vou ficar pior. E Deus quer que eu opere. Eu já entendi isso. Faz parte de um processo, sabe? Mas isso, eu entro dentro do hospital, a oportunidade das pessoas verem Cristo na minha vida. E eles estão vendo lá no hospital. A cada dia eu estou me levantando, a cada dia eu estou ficando melhor, sabe? Outro dia eu coloquei o pé, entrei com a minha esposa na piscina, né? E eu consegui pisar melhor num pé que eu não conseguia pisar, gente. Isso é glorioso para quem nunca conseguiu pisar com o pé plano. E olha que eu não estou com o pé plano ainda. Mas, gente, foi uma alegria muito grande. Então, a gente precisa vencer as cirurgias também da vida, como eu também preciso vencer. E eu sei que existem processos que não se resolvem em um dia, em um culto. Às vezes levam 10, 20 anos, mas a gente consegue chegar lá. Existem guerras que duram anos, gente. Mas eu luto todos os dias, o pão de cada dia nos dai hoje, não é só o pão de comer, mas é vencer a luta diária, todos os dias da vida, sabe? É o pão de cada dia, a força que Deus dá pela manhã, é um passo de cada vez, é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Existem guerras que não são de um dia, e às vezes a gente acha que é, mas não são. Existem lutas que levam anos, mas a vitória lá na frente é certa em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. Eu vou sair da cadeira de rodas, eu vou voltar a andar, eu vou andar normalmente, porque é isso que Deus falou comigo, eu vou viver o propósito completo de Deus, porque Ele determinou isso para mim, e eu vou chegar lá contra tudo e contra todos. Porque quando Ele quer, não existe dificuldade. A gente passa pela cruz, pelo Calvário, mas a gente vence. Porque a luta, ela não vai te matar. A luta, se você confiar em Deus e tomar a posição e lutar contra as dificuldades da vida, você vence. Romanos 8,37 vai dizer o seguinte: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores, ou seja, até nas coisas ruins somos mais que vencedores. E quem disse isso aqui foi Paulo, que escreveu, né, que o Espírito Santo deu para ele poder nos revelar esse texto bíblico, gente. Então, tome posse dessa palavra, que você é mais que vencedor, não só nas vitórias, mas também nas dificuldades e nos vales da vida. Em segundo lugar, eu quero dizer para você o seguinte: se você quiser vencer, tome posição. Vou repetir. Se você quiser vencer, tome posição. Eu vou tomar um golinho de água e continuo. Só um minutinho. Continuando, né? Então, gente,
Vá para o meio, como Samá fez. Vá para que todos possam te ver, para você mostrar para os inimigos que você está ali, pois se você correr, você se torna um covarde, mas eu e você, nós não fomos chamados para sermos pessoas covardes. Então a gente tem que ter o mesmo posicionamento de Samar, sabe? Porque é assim que se vence, sabe? A luta interna, a luta externa, a luta para poder ter uma vida melhor, não é pecado, não. Lutar contra o pecado, né? Lutar para não desanimar na fé em Cristo, sabe? Para não desanimar na nossa igreja missionária, tá? No nosso ministério missionário, a gente luta, a gente combate, sabe? As mentiras do diabo, sabe? E vamos vivendo e procurando ser mais santos e parecidos com Jesus, e é isso que Deus quer para a gente. E pensando em Samar, ele enfrentou os inimigos com uma espada, sabe? Ele não tinha um exército, ele não tinha apoio, ele não tinha estratégia sofisticada, não. Ele tinha apenas uma espada e um escudo, sabe? Ele tomou posição. E vocês sabem muito bem que a espada, né, para a gente, é a Bíblia, é a palavra de Deus. No Novo Testamento aprendemos que a espada representa a palavra de Deus. Em Efésios 6,17, né? O apóstolo Paulo vai falar assim: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É assim que nós temos que pegar a palavra como Jesus fez. E parafraseando aqui Samar, né, ele tinha uma espada física, nós temos essa espada espiritual para poder combater o mal. E Samar tinha apenas uma espada física. Nós temos hoje a espada, a palavra, e quem nos ensina isso é o próprio Jesus, sabe? Quando ele combate Satanás com a própria palavra, em Mateus capítulo 4, um dia nós vamos estar pregando sobre isso também. Ele não discute com o diabo, ele não negocia, ele responde: está escrito, somente o Senhor adorarás. Aí o diabo está ali tentando ele, vamos transformar aí as pedras em pães. E ele fala, a Bíblia diz, a palavra diz isso, e vai combatendo ali. E é assim que a gente combate o diabo, sabe? E aí Deus nos dá vitória quando a gente se posiciona e a gente tem a Bíblia, sabe? A palavra cravada aqui em nós, no nosso peito, na nossa mente, e a gente faz igual Samar, igual a Davi, né? Que Davi tem uma palavra profética ali, quando o Golias, que nós vamos estar falando semana que vem, né? Ele tem uma palavra profética ali, e eu vou falar isso semana que vem, né? Melhor, e ele toma posição e ganha o gigante. Então, Samar aprende com Davi como derrubar gigantes. Então, é nessa hora que a gente precisa tomar posição no dia a dia, nos gigantes da nossa vida, sabe? E quem não toma posição perde território até para o diabo, sabe? Nós precisamos enfrentar os nossos problemas que acontecem, às vezes, dentro da nossa casa, certo? Se não vem alguém e pode germinar ali algo ruim, sabe? E aí você não sabe o que está acontecendo. E quando você identifica o mal, você tem que colocar para fora, sabe? Então é isso, tomar posição. E eu estou falando isso até no campo missionário. Se nós não formos nas escolas, nas creches, nos presídios da vida, sabe? Nas áreas militares, em vários lugares, né? Em hospitais, enfim, comunidades, levar o evangelho, nós vamos perder o território para o diabo, porque o diabo vai lá e faz, né, o trabalho dele, e nós não podemos ficar agarrados, sabe, e parados, estáticos, como nós ouvimos a palavra ontem. Nós precisamos enfrentar, né, a guerra com a palavra, sabe, e nós vamos vencendo, né, a palavra está em nós, e você deixa ela entrar em você, e quando você fala, você está cheio da presença de Deus, e aí o inimigo bate em retirada. Foi isso que aconteceu com Samar, gente. Então, Samar, ele ficou no campo, enquanto os outros correram, sabe? A Bíblia não diz que ele ficou chateado porque todo mundo foi embora, não. Ele pegou a sua espada e foi enfrentar os inimigos. Então, hoje, às vezes, o seu problema pode ser o seu casamento, sua família, seu ministério, viver em santidade.
Ou, às vezes, até acreditar e deixar entrar aqui na sua mente uma mentira, sabe? E aí isso destrói você. Então, você não pode se permitir a isso. E você tem que tomar posição. Se você não tomar posição, vem alguém e ocupa, sabe? Não existe neutralidade, sabe para quê? Numa guerra espiritual. Não existe. A espada só funciona na mão de quem decide lutar. Eu vou repetir. A espada só funciona na mão de quem decide lutar. Não adianta ter a Bíblia aberta na estante. Não adianta ter o versículo salvo no celular, que quando chegar o dia da luta, da briga, e você correr como o povo fez, não adianta de nada. Você perde e cai de cara no chão, e não é isso que Deus quer para você. A espada precisa estar na sua mão. E a palavra precisa estar, sabe aonde? No seu coração e na sua mente. E quando vier, e você combate com a palavra, você profetiza a palavra como Jesus fez. É assim que se vence, certo? O diabo e os inimigos que aparecem na nossa vida. Jesus venceu dizendo isso, está escrito, como eu disse. E você vence quando declara a palavra de Deus. E você vive a palavra de Deus. Você tem que falar assim: eu creio, eu permaneço, porque Deus tem isso para mim. Eu vou contra tudo e contra todos, como Samar fez. A luta não se vence, sabe, gente? Com a opinião dos outros, sabe? Se vence com fundamento na palavra, Deus te dando estratégias e você conseguindo identificar os inimigos espirituais que aparecem para a gente poder vencê-los, sabe? E tomar decisão, gente, tomar decisão muitas das vezes dói na gente, sabe? Até para poder arrancar um dente. Mas a gente precisa tomar, a gente precisa fazer, sabe? Samar estava sozinho, talvez cansado, pressionado, mas toda vez que ele levantava a espada, ele vencia o inimigo, fortalecia a fé dele. Da mesma forma, nós vamos fortalecer quando a gente estiver no meio do caos, da dor. Nós vamos levantar a oração, nós vamos ler a palavra a cada culto, né? Mas cultos, né, que o pregador fala é a palavra bíblica, não essas mentiras que a gente vê aí das igrejas e um monte de coisa errada, né? Mas a palavra que fortalece e te dá paz no coração para você vencer as batalhas, sabe? Cada decisão de santidade te fortalece, a cada crise a palavra te fortalece, e então você tem que tomar posição para você crescer, e a vitória vem quando Deus vê em você que você tomou posição para poder fazer. Deus não vai fazer isso para você, você precisa fazer isso por você, de tomar a posição, de tomar a direção da sua vida, certo? E deixar Deus conduzir você, sabe? Então, o Senhor diz, né? E aconteceu ali, e aconteceu de dar um grande livramento para Samar. E quantos livramentos Deus nos dá que a gente às vezes nem imagina. Mas primeiro, Samar se posicionou e Deus interveio. Gente, a gente se posiciona, a gente toma a decisão que Deus quer e Deus intervém. A gente toma a posição que Deus quer e Deus faz. Às vezes existem até igrejas que Deus não quer que nós estejamos lá, porque Deus nem está lá, para você ter ideia. Só para você ter ideia. Às vezes, pregar em algum lugar, Deus pode falar, o Espírito Santo falar com você, como falou com Paulo, sabe? Ó, você não vai ali não, porque vão te matar. Você não vai ali não, porque tem uma enrascada ali para você. Então, é assim que funciona, gente. A gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? Então, existe sim, sabe o que? Milagre. Sabe aonde? Só quando acontece a decisão que você precisa tomar. Se você não tomar essa decisão de se posicionar, o milagre não acontece. Deus não vai descer aqui na terra para fazer isso por você. Terceiro e último, eu vou tomar uma aguinha aqui de novo, que eu preciso. Para a gente ir para o final. Terceiro e último. Samar defendeu o que Deus pôs em suas mãos e não negociou com o inimigo. Eu vou repetir. Samar defendeu o que Deus pôs em suas mãos e não negociou com o inimigo.
Era um campo de lentilhas, talvez para mim, para você, não seja nada, não tenha significado nenhum, mas para ele tinha. E foi Deus que deu a ele aquele campo de lentilha. Não era ouro, não era palácio, não era algo grandioso, sabe? Mas era o que Deus tinha dado naquele momento para ele, e ele não abandonou. E eu acho isso lindo, que coisas pequenas, como o nosso ministério está crescendo, né? Devagarinho, vai tomar uma proporção muito maior, porque o desejo da gente é ganhar as pessoas para Jesus, sabe? Mas a gente precisa ter essa sensibilidade e a gente avançar e não ficar com medo até do que os outros vão falar, sabe? E tomar essa decisão pode ser algo pequeno, mas vai ser algo grandioso lá na frente. Você precisa tomar posse dessa promessa. Eu estou falando aqui porque o Espírito Santo me direciona para falar isso para vocês. A gente vai ver grandes coisas acontecer e Deus vai usar a sua vida, a minha vida para isso acontecer, sabe? Deus conta comigo e com você. Então você decide a não negociar, sabe? Não negocie aquilo que Deus confiou a você, seja lá o que for, como eu já disse, ministério, trabalho, seja lá o que for, um campo de lentilha, como Samar, né, teve, não deixe, né, passar, fique com aquilo que Deus te deu, não negocie os seus valores, pode ser pequeno, mas eu sirvo a Deus ali, sabe? Hoje o inimigo tenta, sabe o quê? Negociar comigo e com você. Sabe para quê? Para relaxar na fé, por exemplo. Diminuir o compromisso. Eu não estou falando de ter um ativismo religioso, né? De 24 horas por dia, né? Não é disso que eu estou falando. Mas abra a mão só um pouquinho para você ver o que acontece. Não precisa ser tão firme, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. O inimigo fala isso. Ah, mas está todo mundo fazendo. Eu vou fazer também. A pessoa ouve isso, acha que é alguma coisa da cabeça, mas é o diabo falando, porque se o diabo falou com Jesus, você acha que ele não aparece, né, invisivelmente e fala com a gente também? Não, fala. E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão a gente peca e a gente comete coisas que não era para poder cometer. Eu estou te falando isso porque a palavra ensina isso. Eu não estou aqui para poder te enganar, sabe? Então, a gente não pode negociar o que a palavra diz, sabe? Mas a vitória não combina com negociação espiritual. O que Deus te deu parece pequeno, talvez um dom, um chamado para ser pastor, pastora, missionário, missionária, seja lá onde for, usar a sua profissão, o seu talento, né? E seja lá onde for, na sua cidade, aqui conosco, né? Para poder servir a Deus, né? Pode ser pequeno para você, mas é abençoador, porque o dom que Deus te dá é para você servir para o outro, não é para você, é para servir o outro. O chamado, a família, uma promessa, seja lá qual for, um campo simples, mas se Deus colocou na sua mão, é sagrado. E você precisa lutar por aquilo, sabe? E você não pode se permitir a não negociar sua fé no dia da aprovação. E ela virá. Ela virá. Não negocie sua santidade por prazer momentâneo, porque vai aparecer situações para você cair e todo mundo ficar sabendo. Então, tome cuidado com isso. Não negocie o seu propósito por facilidade, porque o caminho de Jesus Cristo continua ainda sendo, sabe aonde? Né? O caminho é estreito, a porta larga leva ao inferno, mas a porta estreita leva a Cristo, leva à vontade de Deus, a facilidade leva os caminhos dos prazeres desse mundo, e nós não podemos cair nisso. Por isso que muitos desviam, estão lá nas mãos do diabo. A gente tem que ir até essas pessoas, mas tem gente que já se apostatou, infelizmente, e ainda vem querer desviar outros. A gente tem que tomar cuidado, gente. Então, o inimigo começa pedindo pouco. Hoje ele pede só um pouquinho, amanhã só mais um pouquinho. E quando você vai ver, você está num buraco total. Não é isso que Deus quer. Então, os filisteus,
não estavam pedindo, sabe o que? O trono de Davi, não estava, porque ele era ali o parceiro, né, de Davi, Samar. Os filisteus não estavam pedindo o trono de Davi, não. Eles estavam avançando sobre um campo. O diabo raramente começa, gente, pedindo tudo. Não, ele não começa pedindo tudo. Ele começa pedindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. E aí, quando vai ver, a pessoa está numa situação muito delicada, muito difícil. Deus pode ter misericórdia se a pessoa quiser se levantar e sair das garras do diabo, sim. Mas você que é um cristão, tome cuidado. E você que ainda não é, tome a sua decisão de seguir a Jesus, porque ele vai cuidar de você. Ele vai ser o seu pastor de todos os dias. Ele estará com você todos os dias. Ele disse isso. Então, quero dizer para você, né, que às vezes o inimigo fala assim, é só hoje, mas só dessa vez, só um detalhe, e aí você cai. Não é isso que Deus quer, mas Samar entendeu. E você precisa entender hoje, cedo, né, que se você não negociar, você vence. E ele decidiu não negociar, ele enfrentou os inimigos. Então, quero dizer para você que Samar ficou, Samar lutou, Samar não negociou, e Deus lhe deu uma grande vitória. E hoje Deus está procurando pessoas como Samar para entregar grandes vitórias em suas mãos, para você vencer, sabe? Às vezes até sair do lugar, né, que às vezes você está dependendo de alguém e Deus te prosperar, e para você melhorar. E não é pecado, não. O pecado é você amar o dinheiro e ser o dinheiro o seu dono, mas prosperar e melhorar de vida, né? Deus quer isso para você. Eu não vim aqui pregar teologia da prosperidade, não, tá, gente? Só estou querendo dizer que se Deus quer te tirar, né, de uma situação ruim, mas você precisa obedecê-lo. O caminho é estreito, mas lá na frente você consegue obter vitória, sabe? Então eu quero dizer para você, a luta não vai te matar, mas a falta de posição vai te enfraquecer, sabe? Se você não quiser vencer, aí você não vai tomar posição. Mas se você quiser vencer, tome posição. Vou repetir, se você quiser vencer, tome posição. Se você quiser ver o livramento, defenda o que Deus lhe confiou. É assim como Samar fez, sabe? É assim que Samar fez, o que Deus fez através da vida dele, né? Ganhando, vencendo os inimigos. Ele fará na sua vida também. Um monte de crente, às vezes, fica com medo de cara feia de pessoas, medo de intimidação, da inveja das pessoas, e muitos pensam assim, eu me entrego, mas não me mata. Eu vou me entregar, mas pelo menos não me mata. Nós não podemos negociar com quem está querendo destruir a obra de Deus, e pode ser o meu pai, o seu pai, a sua mãe. Nós precisamos enfrentar, como a palavra de Deus diz, em oração, responder diante da palavra com respeito. Pode ser um pastor, pode ser o papa, pode ser quem quiser, mas nós precisamos enfrentar, sabe? Nós não podemos aceitar. Na cabeça de Samar era o seguinte: eu não vou ficar aqui para ser capacho deles. É isso. A gente não pode ser capacho nas mãos dos nossos inimigos, sabe? Eu vou me levantar, sabe? Pegar a minha espada, a palavra, como Samar fez, ele pegou a espada dele. Eu vou pegar o meu escudo, como Samar pegou o escudo dele, pois eles podem ser milhares, mas eu prefiro lutar do que perder, sabe? Eu prefiro lutar do que perder o que Deus me deu. Com Deus, nós somos maioria. Eu e você, com Deus, nós somos maioria. Vai lutar. Defenda a sua família. Defenda o seu ministério. Trabalho. Não fique com medo deles. Vá para a luta com a cara de um homem, de uma mulher cheia do poder de Deus. E não negocie, não fique como um gatinho assustado, sabe? Assustado porque estão te intimidando. Deus viu em Samar que ele ficou de pé, tomou posição e defendeu, sabe o quê? O cesto de lentilhas, e digo mais, defendeu todo o campo.
daqueles que saíram correndo e ainda venceu e prevaleceu. Aí você vai ver, no versículo 12, que Deus concedeu a Samar a vitória. E existem vitórias, gente, que não dependem da minha força, não, dependem para eu poder deixar Deus agir, eu tenho que tomar essas decisões, essa vontade de lutar, sabe? Para Deus me dar a vitória contra os meus inimigos. É mais ou menos assim, para poder a gente encerrar, para a gente poder orar, para a gente poder concluir. Está lá milhares de inimigos contra Samar. Ele está lá só apenas com uma espadinha. Eu não estou falando para você ter espada e pegar e matar as pessoas, não, tá, gente? Eu estou falando que Samar, naquele tempo, naquele período, as coisas se resolviam desse jeito, sabe? E aí ele pegou a espada, e você pega a palavra, né? E vai fazer o que Deus falou. Você vai ler, você vai buscar em Deus e vai combater. Mas Samar foi assim, ele pegou a espada dele, você imagina assim, 1000 contra 1, 1000, milhares, ou mais de 1000 contra 1. E ele foi e pegou a espada e foi matando, e Deus concedeu uma grande vitória. E ele se tornou uma pessoa, né, que muitos cristãos deveriam conhecer sobre a vida desse homem, né, ainda mais, como eu estou dizendo aqui hoje. E Deus deu a vitória. E como nós vamos destruir os nossos inimigos? Com a palavra. Os ataques satânicos virão, mas nós vamos vencer com a palavra, que é a espada do Espírito, para a gente poder vencer na vida e aceitar aquilo que Deus nos deu e não deixar o diabo tomar. E eu quero orar por você por 2 motivos, para a gente poder concluir, para a gente poder encerrar. Às vezes o inimigo, né, fala com você, às vezes uma pessoa que é cristão, né, ou não é cristão, mas eu quero direcionar primeiro para quem não é cristão, certo? A pessoa, eu não quero aceitar Jesus, eu estou vivendo uma vida assim, eu fumo, eu bebo, como é que eu vou, né? Jesus falou assim, vinde como está, porque é ele que transforma, não é o pastor Fernandinho aqui, não, é ele que te liberta dessas coisas. Mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas o inimigo quer que você continue sendo derrotado, e Jesus quer te libertar, seja lá do que for, das drogas, seja lá do que for, Jesus liberta ainda, ele salva, ele transforma, e ele te tira das garras do diabo, e te transforma numa nova pessoa, e você vence como Samar, e você se sente uma pessoa importante, não com orgulho, mas uma pessoa feliz em Jesus, sabe? Pode estar todo mundo contra você, mas você está feliz porque Jesus está em você. Essa é a maior alegria que alguém pode ter na vida, ter Jesus no seu coração. E Jesus quer te dar a vida eterna. Ele morreu por você lá na cruz do Calvário, lá em Jerusalém. Ele deu a vida dele, o sangue dele purifica de todo o pecado. Ele ainda continua transformando, libertando e curando as pessoas. E ele quer te dar a vida eterna. Ele quer ser seu amigo. Ele quer entrar na sua vida. E eu quero te ajudar nessa oração, né, para você entregar a sua vida ao controle de Jesus e você poder lutar contra isso que te prende, né? Às vezes são, sabe o quê? Amarras do diabo, sabe? É como se a gente tivesse, sabe o quê? Algemas espirituais, para vocês entenderem o que eu quero dizer, e a pessoa não consegue se soltar. Mas se você confiar hoje em Jesus, agora, nesse momento, Jesus vai te libertando, e daqui a pouco você está solto e você vai vencendo, e pode cair, mas você vai vencendo e vai se tornando mais parecido com Cristo. E é isso que Deus tem para você, a salvação em primeiro lugar, para você se tornar um filho de Deus. E eu quero orar por você. Você vai falar comigo aí, palavra por palavra. Você vai falar assim comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao controle do Senhor. Jesus, entra no meu coração
me dê a vida eterna. Hoje eu aprendi que eu preciso lutar. E se tem algo me atrapalhando, Jesus, me liberta dessa situação espiritual. Entra na minha vida, me dá a salvação, perdoa os meus pecados. Entra e faz morada. Eu quero ser a cada dia mais o seu amigo, e sei que o teu sangue purifica de todo o pecado e me deixa mais branco do que a neve, me deixa limpo. Me liberta, Jesus, de mim mesmo. E quando eu partir daqui para melhor, me deixe entrar na presença do meu Deus. É no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você entra em contato comigo. Não está aí na tela não, mas eu vou deixar o meu telefone, 22 998 80 12 31. 22 998 80 12 31. Eu sou um pastor capelão, então a gente tem que passar o contato da gente para a gente poder te ajudar e você vir compor, né? E estar conosco, tá bom? E a gente te transformar num capelão lá na frente, em nome de Jesus também, para você ir avançando, levando a palavra. E para você que é cristão, eu quero orar por você nesse momento e depois a gente encerra. Senhor Deus, é no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todos que ouviram a tua palavra até agora, Senhor. Senhor, faça com eles como o Senhor fez com Samar. Transforma, Senhor, quando vier as lutas da vida, Senhor, que a gente venha se agarrar com o Senhor, para a gente poder não cair, para a gente não ser enganado, para a gente não acreditar em qualquer pessoa, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me dê mais fé, mas quando eu peço mais fé, as provações vêm, mas com o Senhor eu consigo vencê-las, Senhor. Pisar sobre as águas, todo mundo às vezes fala mal de Pedro, porque o apóstolo Pedro andou sobre as águas e caiu porque ele viu os ventos, meu Deus. Mas ele foi o único que andou sobre as águas, meu Deus. Não foi nenhum mais que andou sobre as águas, além de Jesus, né? Não aconteceu isso com os outros apóstolos, porque tiveram medo. Mas Pedro avançou, a gente pode cair, mas hoje eu peço para o Senhor me levantar, me dar essa posição, essa vontade de enfrentar, esse desejo de querer sair do lugar e fazer o que precisa ser feito na minha vida, Jesus, para o Senhor me abençoar, porque hoje eu entendi que quando eu venço, eu preciso me levantar, não negociar, pegar o meu campo de lentilha e ir para a batalha, mesmo quando eu não queira. Eu vou com medo, eu vou, mas eu vou. Eu vou mesmo triste, mas eu vou, porque o Senhor está comigo dia após dia. Então me dê essa vontade, mesmo que eu não tenha vontade, Deus. Eu vou vencendo dia após dia, em nome de Jesus, Senhor. Me dê essa vontade, mas ao mesmo tempo que eu tome a decisão de querer me levantar. E quando isso acontece, o Senhor começa a me abençoar e as coisas começam a acontecer na minha vida, Deus. Então, Senhor, eu entrego cada pessoa aqui e faça um milagre na vida de cada um, Senhor, mas que eles façam a parte deles, como Samar fez, de tomar a posição, de se levantar, de não negociar, né? E de dar valor àquilo que o Senhor deu na mão de cada um deles e poder realizar. E aí sim o Senhor dará a vitória. Muito obrigado. É no nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, um beijo no coração de vocês, tá bom? Deus abençoe de uma forma assim muito especial, tá bom? Essa palavra. Estou vendo que tem um pessoal aqui falando, abriu a telinha aqui.
né? Tá aqui Luzinete, acho que foi minha aluna, né, no curso de capelania. A Maelda tá aqui, minha irmã apareceu, graças a Deus. Que bom, glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Essa mensagem já ficar gravada e que Deus abençoe vocês e todos aqueles que ainda vão assistir, que essa palavra fique cravada e que nós venhamos a tomar as atitudes que Samar teve. É no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.